Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Crônicas, leremos o capítulo 5. Senhor Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença para agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor fez, está fazendo, já decidiu fazer por nós, mas principalmente por quem o Senhor é, foi e para sempre será. Te amamos, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua a nos dar a felicidade, da plenitude do Teu amor, favor e poder. Que eu e minha esposa possamos ser instrumento do Senhor. Eu e toda a minha casa ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a Sua palavra e se faça na vida delas conforme a Tua vontade, ó Deus. Te agradecemos. Amém. Bem, temos no quinto capítulo 14 versículos e diz do versículo 1 do segundo livro de Crônicas, capítulo 5 em diante. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto, cobriram, repetindo o 8º versículo que nos diz, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto, cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as pontas eram vistas do santo lugar. Defronte do santo dos santos, porém, de fora não se via. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. 14º e último versículo do capítulo 5 nos diz, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Pois bem, por meio desses 14 versículos nos fala o 5º capítulo do segundo livro de Crônicas, sobre as dádivas de Davi colocadas no templo, do versículo 1 até a parte B do próprio versículo 1. Salomão traz para o templo a arca, do 2º versículo até o 14º. Sempre podemos observar quão bom é que a tradição se faça presente de pai para filho. Bonito, eu diria, lindo é a sequência que houve na vida inicial de Salomão após Davi.
forma como os dois conduziram, um preparando tudo que pudesse ser necessário para a feitura, e o outro a execução, conforme lhe era proposto, conforme havia o rascunho ali deixado e a constante orientação determinante com riqueza de detalhes do Senhor quanto ao templo e como ali haveria de ser. Estejamos ávidos sempre a observar com detalhes aquilo que se faz necessário. Que Deus a todos abençoe. Sucesso é o que desejo. Que Deus a todos abençoe.